um africano não marca um golo, toda a gente olha para o lado como se nada acontecesse. Se um africano marca um golo, então é logo um festejo. Ele é tão português como Dom Afonso Henriques. Todos os africanos são portugueses e nós precisamos deixar entrar 2 milhões de imigrantes porque um preto marcou um golo. É literalmente isso que começam a falar no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais. É sempre assim. Mesmo se Nuno Mendes fosse o próximo Cristiano Ronaldo, para quê ter jogos entre nações se nós podemos, ou qualquer outra nação, pode ir buscar jogadores a qualquer outra nação? O que é que importa ter um jogo Portugal contra a Espanha se Portugal pode ir buscar todos os seus jogadores a Espanha e a Espanha pode ir buscar todos os seus jogadores a Portugal? E se tu percebes o quão ridículo isso é, agora percebe o quão ridículo é termos jogadores tipo de Angola, como Nuno Mendes, a representar Portugal. De que é que vale a pena ter uma equipa a representar Portugal se nenhum dos jogadores são portugueses? E peço desculpa, mas Nuno Mendes não é português. Ele pode ter um papel a dizer que é português, mas qualquer marciano pode ser considerado português ao nosso governo. Por isso não significa nada. Não importa quão bom o jogador é. Se os teus pais são angolanos, se os avós são angolanos, se os bisavós são angolanos, então peço desculpa, mas o jogador é angolano. Ele que vai representar a equipa de Angola. Se nós temos de perder com uma equipa 100% portuguesa, é melhor do que ganhar com jogadores de outras nações. Porque ao fim do dia isso não é uma vitória portuguesa, independentemente do quão fingires que é. Antes de falar, quero que prestes atenção ao vídeo que acabaste de ver. Não estamos diante de uma simples opinião. Estamos a testemunhar algo mais profundo, a tentativa de redefinir quem pode ou não ser considerado parte de um país com base apenas na cor da pele ou na origem da família. É disso que estamos a falar. E é exatamente por isso que este vídeo precisa ser feito, porque ideias assim não são apenas perigosas, são um reflexo de um problema antigo que continua a ferir em silêncio: a exclusão racial normalizada na sociedade portuguesa. Quando um jovem aparece num vídeo a dizer que Nuno Mendes, nascido em Portugal, cidadão português, não é realmente português porque os seus pais são angolanos, isso não é só ignorância histórica. É um sinal claro de um pensamento profundamente enraizado, herdado de séculos de desigualdade e distorção da identidade. E o mais preocupante é que ele não está sozinho. Muitas pessoas, nas redes e fora delas, partilham desse pensamento, algumas vezes sem sequer se darem conta. E isso precisa ser discutido com seriedade. Portugal é frequentemente retratado como um país acolhedor, de brandos costumes, com uma longa tradição de hospitalidade. Mas para milhares de pessoas negras ou afrodescendentes, essa imagem não se confirma no dia a dia. Ainda hoje, há cidadãos que, mesmo nascendo aqui, mesmo contribuindo, mesmo usando a língua portuguesa, ainda são vistos como estrangeiros. São olhados com desconfiança, julgados com base em estereótipos, colocados à margem de oportunidades e, muitas vezes, obrigados a justificar constantemente o seu lugar neste país. E não estamos a falar de casos isolados, estamos a falar de um padrão, de uma estrutura social que ainda carrega vestígios do passado colonial, de uma educação que pouco fala sobre as verdadeiras histórias das antigas colônias, de uma televisão onde quase não se vêem apresentadores ou jornalistas negros, de um parlamento onde a representatividade ainda está muito longe de refletir a realidade da população, e de redes sociais onde discursos que colocam em causa a pertença de pessoas negras à nação portuguesa recebem apoio, às vezes explícito, outras vezes em silêncio. O que vimos naquele vídeo não é um acidente, é consequência. É o resultado de décadas, séculos, de ideias que foram sendo passadas adiante, muitas vezes sem contestação. A ideia de que há portugueses, de verdade, e outros que estão cá, por favor. A ideia de que a cor da pele decide quem merece ser chamado de compatriota. A ideia de que só quem vem de certas famílias pode representar a bandeira nacional com legitimidade. É curioso e revelador como o debate sobre quem é ou não se português de verdade aparece sempre que um jogador negro se destaca. Quando marca um golo, quando brilha numa competição, há festa. Mas no fundo, para muitos, continua a haver um mas. Um espaço de dúvida, uma hesitação. Como se mesmo no auge do sucesso, ele ainda tivesse que provar algo. Como se a nacionalidade de um cidadão negro fosse sempre condicional. E isso não acontece com jogadores brancos. Nunca ninguém pergunta de onde vêm os avós de um jogador branco. A sua portugalidade é dada como garantida.
E isso é o que revela o desequilíbrio. Algumas pessoas, quando ouvem estas reflexões, reagem com desconforto. Dizem que estamos a exagerar, que estamos a inventar divisões, que estamos a fazer política onde só devia haver desporto. Mas esse desconforto é muitas vezes o reflexo de quem nunca precisou de pensar sobre essas coisas, de quem sempre se viu representado, de quem nunca foi questionado por simplesmente existir, para quem a pertença nunca foi posta em causa. É preciso dizer, com clareza, reconhecer que a exclusão não é atacar ninguém, é dar voz a quem foi silenciado durante muito tempo. Não se trata de acusar todos os portugueses, nem de negar as qualidades do país. Trata-se de ter a coragem de olhar de frente para uma parte da realidade que costuma ser ignorada. Porque só reconhecendo o problema é que podemos começar a construir soluções. Não, nem todos os portugueses pensam como o jovem do vídeo. Isso é evidente. Há milhares de pessoas conscientes, solidárias, justas. Mas também é verdade que ainda existe uma parte significativa da população que mantém atitudes ou pensamentos que excluem, que rotulam, que limitam. E mais preocupante ainda é a indiferença, o silêncio de quem vê, mas escolhe não dizer nada, porque o silêncio também alimenta o problema. É na ausência de confronto que essas ideias ganham força. Portugal tem uma responsabilidade histórica e tem hoje uma oportunidade de ouro: escolher o caminho da maturidade social, de aceitar que o seu passado colonial não pode ser ignorado, que a diversidade do seu povo é uma riqueza, não uma ameaça, e que a pertença nacional não pode ser definida por traços físicos ou origens familiares, mas sim por cidadania, por contribuição, por respeito mútuo. É importante lembrar, ninguém está aqui por acaso. Milhares de pessoas de origem africana estão em Portugal porque os laços entre esses povos foram criados muitas vezes à força pela própria história do país. Não é uma invasão, como dizem alguns, é um capítulo contínuo da história portuguesa que precisa ser contado com verdade e consciência. E é precisamente por isso que episódios como o do vídeo inicial não podem passar sem resposta, porque eles não são apenas palavras, são sinais, sinais de que ainda há muito por fazer e de que a luta por igualdade, respeito e dignidade ainda é urgente. Não se trata de pedir privilégios, trata-se de exigir aquilo que deveria ser garantido a qualquer cidadão: o direito de ser reconhecido como parte plena da sociedade sem precisar de se justificar. A identidade portuguesa do século XXI já não pode ser definida pelos padrões de séculos passados. Portugal é hoje um país multicultural, com raízes em vários continentes, com vozes diferentes, com rostos diversos. E isso é uma riqueza. Negar isso é negar o futuro, é escolher a exclusão em vez do progresso. É ficar preso a uma nostalgia que só serve a quem já estava no centro da história. Se estás a ouvir isto e concordas com o que foi dito, não fiques em silêncio. Fala com os teus amigos, questiona os comentários que ouves à mesa, partilha conteúdos que tragam novas perspectivas, educa os mais novos, porque é assim que se constrói uma sociedade mais justa. Pequeno gesto por pequeno gesto, palavra por palavra, escolha por escolha. E se estás a ouvir isto e ainda achas que tudo isto é exagero, então convido-te a pensar: por que razão um cidadão precisa de justificar a sua nacionalidade apenas por não ser branco? Por que é que tantos jogadores brancos são aceites sem debate, mas os negros são questionados? Que tipo de identidade nacional é essa que só inclui alguns? A resposta a essas perguntas exige coragem, mas é essa coragem que nos faz evoluir. Este canal não está aqui para agradar a todos. Está aqui para dizer o que precisa ser dito, com respeito, mas sem medo, porque há silêncios que são cúmplices e há verdades que, mesmo desconfortáveis, libertam. Se estás conosco nesta caminhada por justiça, por verdade e por um país que abrace todos os seus filhos, partilha este vídeo, comenta, envia a alguém que precisa ouvir. Porque o futuro de Portugal também se constrói com coragem. E a coragem, às vezes, começa com uma simples palavra:
Basta. E se tudo isso fez sentido para ti, não fiques calado. Mostra que estás desperto, que não aceitas mais meias-verdades, nem silêncios convenientes. Partilha este vídeo, comenta com a tua opinião e, acima de tudo, inscreve-te no canal Fronteiras, porque aqui a verdade não se esconde. Enfrenta-se de frente. Até o próximo vídeo. E lembra-te, a liberdade começa na mente.